um companheiro da doutrina, está fazendo uma turnê aqui na região, e na sexta-feira, às 8 horas, ele faz a conferência, a palestra aqui na nossa casa. Portanto, convido a todos que puderem, que venham assistir a este orador, que é também uma pessoa muito envolvida com o movimento espírita nacional. Vamos então iniciar fazendo a nossa prece para passar a palavra ao nosso companheiro Paulo. Senhor Jesus, querido amigo, bondoso mestre, mais uma vez nos reunimos em torno do seu nome para estudarmos a doutrina espírita, tentando compreender o sentido da nossa existência. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos, a nossa presença, e que possamos nesta noite tirar, extrair os ensinamentos importantes para que venhamos a fazer a nossa reforma interior, as mudanças importantes para que venhamos a nos tornar verdadeiros cristãos. Assim, Senhor Jesus, esteja conosco, envolva o nosso expositor, dá equilíbrio e paz às nossas crianças, às pessoas que nos assistem pela internet, aos nossos jovens na mocidade, enfim, que todos nós nesta noite nos sintamos bem, estejamos preparados para ouvir e guardar os ensinamentos desta noite. Assim, em teu nome, damos por aberta a reunião desta noite. Meus queridos amigos, boa noite. Uma alegria retornar a essa tribuna para compartilhar com vocês desse momento tão importante, momento de congraçamento em que a Casa Espírita abre as suas portas e nos reúne em família espiritual em torno da mensagem de Jesus, do Evangelho de Jesus, revivido à luz da doutrina espírita. Então rogamos ao Senhor, nos ampare, nos inspire, nos ordene os pensamentos, nos traga úteis reflexões para todos nós nesses momentos que aqui passarmos juntos. Meus queridos, na noite de hoje eu quero lhes falar acerca do discipulado. Mas não vou falar do discipulado a partir dos discursos de Jesus para os seus discípulos. Há dois grandes discursos de Jesus registrados no Evangelho segundo Mateus, um no capítulo 10, outro no capítulo 18, destinados ao discipulado. O primeiro, no capítulo 10, é a vivência individual do discipulado. O segundo, no capítulo 18, é a vivência coletiva do discipulado, fruto do capítulo 10, onde Jesus passa importantes reflexões para todos aqueles que desejam segui-lo. No entanto, na noite de hoje, eu quero lhes falar do discipulado a partir dos olhos do discípulo e não do mestre. E para isso, eu quero me valer da trajetória do discípulo mais conhecido de Jesus, o apóstolo Pedro, aquele que com ele teve um contato mais próximo, mais constante, mais intenso, e de cujo roteiro ou de cuja trajetória nós vamos tentar extrair algumas reflexões para ver no que podemos aplicar na nossa trajetória particular de candidatos a seguidores de Jesus. Para isso, nós elaboramos a trajetória de Pedro, pesquisando os 4 evangelhos canônicos, em ordem mais lógica do que cronológica. E vamos passar de passagem por alguns daqueles relatos que a teologia chama de relatos dos milagres do Cristo, que Pedro presenciou. Nesse contexto, meus queridos, antes de começar propriamente o tema, eu abro um parênteses, apenas para dizer
que o paradigma teológico doutrinário espírita acerca dos milagres não é o mesmo paradigma da teologia tradicional. Para a teologia tradicional, os milagres de Jesus pressupõem uma intervenção sobrenatural de Deus, alterando e modificando o curso normal das coisas. Allan Kardec vai estudar os milagres de Jesus no extraordinário livro A Gênese, que tem como subtítulo justamente as predições e os milagres de Jesus à luz da doutrina espírita. E ali nesse livro, nos capítulos 13, 14 e 15, Kardec vai trazer a compreensão espírita para esses eventos extraordinários, estabelecendo no capítulo 13 que, de fato, foram feitos extraordinários. No entanto, não há nada de sobrenatural neles, porque nada existe que fuja às leis da natureza, ainda que nós não as conheçamos ou não as dominamos. No capítulo 14, ele vai articular a explicação, uma teoria, uma explicação material desses fenômenos com a teoria dos fluidos, e no capítulo 15 ele vai revisitar alguns desses relatos a partir desse paradigma doutrinário. Dito isto, meus queridos, eu lhes digo que toda vez que eu abordo algum milagre ou algum relato bíblico dos milagres, para nós não interessa qual o paradigma teológico que você adote, porque não nos importa entender ou discutir o feito, se ocorreu e como ocorreu, mas extrair as lições e os ensinamentos que estão por detrás desses relatos, entendendo então os milagres como as parábolas vivas de Jesus. Dito isto, fecho parênteses e começo a palestra da noite, dizendo que o primeiro passo para o discipulado consiste na identificação, no reconhecimento do Mestre. E aí a pergunta a ser respondida é: como é que Pedro chegou até Jesus? E essa resposta você vai encontrar bastante detalhada ali no Evangelho segundo João, no capítulo 1, dos versículos 26 até o 43. Você vai entender que havia uma grande expectativa entre o povo hebreu, entre os judeus à época, pela vinda de um Messias. Expectativa essa que derivava da leitura do Tanakh, da Bíblia hebraica, notadamente no livro dos profetas, o livro de Nevim, e diziam que Deus enviaria alguém, um representante, um ungido, um Cristo, que instauraria uma nova era para Israel. Dentro dessa leitura acurada que os judeus têm das Escrituras Sagradas, eles haviam identificado o termo inicial da vinda, da contagem do prazo para a vinda desse Messias. Em Daniel 9:25, ali está escrito que o Messias viria 69 semanas depois da reconstrução de Jerusalém. Esmiuçando ainda mais aquelas escrituras, no livro de Neemias, no capítulo 2, nos versículos 1 a 8, eles identificaram que o termo inicial seria o 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, que se deu no ano de 455 antes da Era Comum ou antes de Cristo, conforme o calendário gregoriano ou judeu que você adote. Feito essa identificação do termo inicial, bastava apenas fazer a multiplicação de 69 semanas depois, atentos ao fato de que a semana profética não era composta por 7 dias, mas por 7 anos. 69 vezes 7, como você fará de cabeça rapidamente essa conta, dará 483 anos depois. Contando então de 455 a.C. a 489, daria por volta do ano 28, 29 da Era Cristã, ou depois da Era Comum, exatamente o tempo em que eles estavam vivendo, em que João vivia, em que João Batista vivia para dizer que o tempo havia chegado. E com essa pregação, ele atraiu um grande número de pessoas que estavam em busca da identificação do Messias. Dentre eles, André, irmão de Pedro, que era discípulo de João Batista, e vai ouvir do seu mestre, João Batista, a identificação de Jesus
como sendo aquele de quem ele se referia, que não poderia desamarrar as sandálias, ou nas belíssimas palavras poéticas, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. André ouve e identifica em Jesus o Messias esperado, então ele e outro discípulo de João Batista, inominado, não identificado, passam a seguir Jesus. É nesse momento que Jesus, vendo-se seguido, vira-se para eles e lhes pergunta: que buscais? Ao que André vai responder: Rabi, onde tu moras? Jesus retruca: vinde e vede. E André então passa o restante da tarde e toda a noite com Jesus, para no dia seguinte levar a notícia a seu irmão Pedro. João 1:41, achamos o Messias. Nesse contexto, Pedro é levado à presença de Jesus, que o identifica como Simão, filho de Jonas, Simão Bar-Jonas, a quem o povo chamará de Quefas, ou Pedro. E o que nós podemos extrair, então, de ilação, de ensinamento, em torno dessa passagem, que é o movimento inicial de aproximação de Jesus feito por Pedro. A primeira coisa que a gente precisa entender é que para você encontrar o Messias, você precisa procurá-lo. André e Pedro estavam procurando por Jesus. Haviam saído da sua terra em Betsaida, estavam ali em Betânia, do outro lado do Rio Jordão, em busca daqueles que as Escrituras Sagradas falavam que viriam. Então, o movimento do discipulado se inicia por uma inquietude que vai fazer com que você não se conforme a rodar o software vida, comer, beber, dormir, mas não, você quer encontrar algo mais. Se você não estiver movido por essa inquietude, você passa pelo seu mestre e não o identifica. Pedro estava movido dessa inquietude, André também. Certa vez perguntaram a Sócrates, que viveu, o filósofo grego, viveu cerca de 500 anos antes de Jesus, se seria possível que eles trouxessem uma pessoa comum, uma pessoa simples, e a colocassem ao lado do filósofo, para que ele lhes passasse todas as suas lições, todo o seu conhecimento, todo o seu ensinamento. Se essa pessoa comum sairia desse contato, ela também um filósofo, um homem sábio, como Sócrates era. Sócrates então vai responder citando o exemplo de sua mãe, que segundo ele era parteira, mas não uma parteira qualquer, uma parteira comum, não, dizia Sócrates. Minha mãe é uma excelente, uma exímia parteira, que ajudou muitas crianças a virem à luz. No entanto, diz ele, por melhor parteira que a minha mãe fosse, ela jamais foi capaz de trazer à luz um bebê de uma mulher que não estivesse grávida. Notem que o discipulado requer a gravidez, ele requer a inquietude, ele requer que você busque, e isso é revelado pela pergunta de Jesus a André: que buscais? Que vai nos identificar que nem sempre nos aproximamos de Jesus com a intenção do discipulado. Muitas pessoas, uma multidão de pessoas se aproximaram de Jesus para se beneficiar da pessoa dele. Queria que ele resolvesse os seus problemas, as suas doenças, as suas dores, partilhassem os seus bens. Estes eram a multidão, que se repetem hoje nos templos evangélicos, nas igrejas católicas e nas casas espíritas. Muitas pessoas que vêm até aqui buscando não se beneficiar dos ensinamentos de Jesus, mas se beneficiar da própria presença do Cristo, em busca da resolução dos seus problemas materiais. Isso nem sempre leva ao discipulado. Quantas pessoas que vocês trouxeram até aqui, dizendo: vão até a casa espírita, vamos até a igreja, que isso vai ser bom para você. E essas pessoas não ficam porque não estão grávidos, né? Não estão nesta busca. Então, o discipulado, ele se origina dessa inquietude, desse sentimento interior de que é preciso se aproximar de Jesus, não para se beneficiar dele, mas se beneficiar daquilo que ele tem a nos dizer.
Daí, meus queridos, o segundo passo natural do discipulado é ouvir o que Jesus tem a dizer. E aí nós recorremos ao Evangelho segundo Lucas, no capítulo 5, do versículo 1 ao 10. E você vai ver que Pedro e André passaram a seguir Jesus e vão ouvir uma das pregações, muitas pregações que Jesus fez ali no mar da Galileia, no lago de Genezaré, esta em particular dentro da barca de Pedro que conduziu o mestre, ou passou a conduzir o mestre naqueles vilarejos de pescadores. Lucas vai dizer que Pedro era mais do que um pescador. Pedro era um empresário da pesca. Pedro tinha sócios, João e Tiago eram sócios dele, André. E Jesus então entra no seu barco para fazer a prédica a respeito das boas novas do reino, faz a dissertação e imediatamente convida Pedro, vamos para águas mais profundas. Pedro então dirige o seu barco para o meio do lago de Genezaré, onde houve um outro convite de Jesus, lancemos a rede do lado direito do barco. Pedro então obsta com a racionalidade de quem é um especialista no assunto. Ele informa a Jesus, Senhor, nós trabalhamos a noite inteira e não pescamos nada. Mas em atenção à tua palavra, eu vou lançar as redes, e o texto bíblico vai dizer que ocorreu uma tão grande quantidade de peixes que as redes começaram a se esgarçar. E Pedro precisou fazer sinal para que os outros barcos socorressem para que pudessem embarcar a quantidade de peixes, daquilo que é conhecido como a primeira pesca miraculosa. Imediatamente, então, Pedro se prostra de joelhos e tributa a Jesus o resultado ocorrido, dizendo em belíssima frase, Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pescador, para ouvir de Jesus o roteiro que já estava preparado. Tranquiliza-te, amigo, porque de agora em diante te tornarei pescador de almas ou pescador de homens. Meus queridos, quais ilações doutrinárias e úteis nós podemos fazer em torno dessa passagem. A primeira coisa que podemos entender, concatenando os raciocínios, é que aquela busca que surgiu de uma inquietude que levou à identificação do mestre, ela é seguida por um movimento de aprendizado. Precisamos escutar aquilo que o mestre tem a dizer. No entanto, meus queridos, esse movimento inicial é seguido por outro, um convite ao aprofundamento. Vamos para águas mais profundas. E aí eu faço uma pausa para dizer que vocês que estão aqui na Casa Espírita, e certamente nos outros locais de oração também, serão muito brevemente ou quase sempre convidados a esse aprofundamento na relação. Viemos numa noite para ouvir uma palestra, mas somos convidados a nos aprofundar na mensagem, seja no convite na oração, no culto do Evangelho no lar, seja o convite à participação nos estudos da casa, seja o convite para a participação nas atividades assistenciais que a Casa Espírita oferece. E nesse contexto, muitas vezes, atuamos reticentes como o movimento inicial do apóstolo Pedro. São aqueles que vêm para ouvir, mas não querem se aprofundar, não buscam a intimidade que André buscou, falando, mestre, onde tu moras, queremos conhecê-lo. Não, né? Muitas vezes refutamos esse convite, e ao refutar, perdemos a chance de fazermos uma grande pesca de luzes e de conhecimentos que acorrerá à sua rede, caso você consinta em lançá-la ao mar. A doutrina espírita é pródiga, meus queridos, em nos alertar da necessidade do estudo. Para ficarmos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, a famosa frase do Espírito Verdade aos espíritas para nos amarmos
e nos instruirmos. A questão 780 do Livro dos Espíritos vai lembrar que todo progresso moral é consequência do progresso intelectual. Então você tem que conhecer o que Jesus tem a falar, até para você poder identificar o que há de errado, ou o que você tem que fazer, ou a maneira como você tem que conduzir a sua vida no discipulado. E uma vez feito isso, meus queridos, ocorre um movimento de internalização. E agora pulamos para o Evangelho de Marcos, no capítulo 1, nos versículos 29 a 31, naquela perícope que é conhecida como a cura da sogra de Pedro. E ali está escrito que Jesus, saindo da sinagoga em Cafarnaum, da cidade de Pedro, vai até a sua casa e lá encontra a sogra de Pedro com febre, doente. Toca-lhe a mão, ela imediatamente se vê restabelecida, levanta-se e imediatamente começa a servi-los. Meus queridos, essa passagem é de uma beleza muito grande, porque ela vai representar a sequência exata do discipulado. Lembrem-se, discipulado que iniciou com uma inquietude, que demandou uma busca, que identificou um mestre, que encontrou aquilo que ele tinha para falar, que se aprofundou nesse contexto, que ouviu o convite de participação, porque Jesus não nos quer como ouvintes passivos, ele nos quer como colaboradores, como pescadores também. Esse discípulo que já percorreu essa trajetória vai passar a levar Jesus para dentro de casa, para que a presença do mestre beneficie também os seus familiares. Isso é uma coisa muito interessante, porque muitas vezes, meus queridos, nós somos excelentes cristãos da porta de fora do nosso lar. Mas muitas vezes, da porta para dentro da casa, a gente não consegue ainda levar Jesus, porque se levarmos Jesus, ele irá beneficiar seguramente os nossos familiares. Eu tomo aqui emprestado um texto de um pastor batista, Charles Spurgeon, contemporâneo de Allan Kardec. Foi considerado um grande pregador ao seu tempo, e tão bom pregador ele era, que os seus sermões compuseram um compêndio volumoso, um livro, Os Milagres e as Predições, não, Os Milagres e as Curas de Jesus, por Charles Spurgeon. E o que me chamou a atenção nesse pregador é que ele tem uma técnica dissertativa muito peculiar. Ele isola um excerto, um texto, um versículo bíblico. Em torno desse versículo, ele tece o seu sermão normalmente em 3 partes, exatamente como muito parecido com o que o Espírito de Emmanuel vai fazer no século seguinte, no século XX, quando vai trazer a exegese do Novo Testamento a partir da mediunidade missionária de Chico Xavier. Esse pastor tem um sermão em torno dessa passagem. Ele chama a atenção para 2 pontos que eu achei muito importantes. E o primeiro diz respeito justamente ao discípulo levar Jesus para dentro da sua casa. E ali, Spurgeon tem uma frase muito dura de ser lida e talvez dura de ser ouvida, se a carapuça se nos servir. Ele diz assim: se os seus pais e se os seus filhos duvidam da sinceridade da sua fé, é bom você começar a duvidar de si mesmo. E realmente isto é uma grande verdade. Se nós não conseguimos viver dentro do nosso lar a mensagem do Evangelho de Jesus, é sinal de que nós não escutamos direito. Porque Emmanuel vai dizer no livro Fonte Viva, numa mensagem intitulada Ajudemos Sempre, comentando uma outra passagem, a parábola do bom samaritano, Emmanuel vai nos alertar que o próximo que urge ser ajudado
é aquele que geralmente se encontra mais perto de você. E é verdade, meus queridos, que a doutrina espírita nos relata que Deus, um mecanismo da reencarnação, ele costuma harmonizar em família, sob o mesmo teto, aqueles espíritos que se desarmonizaram no passado e que vão agora buscar o reajuste sob a bênção do esquecimento do passado. Então, o discipulado, ele começa dentro de casa, entre os nossos, com Jesus beneficiando, com os ensinamentos de Jesus, beneficiando todos os nossos familiares a partir da maior compreensão do discípulo, a partir da maior tolerância do discípulo, a partir da maior renúncia do amor que o discípulo agora possa oferecer aos seus familiares. Um outro aspecto dessa passagem diz respeito à própria cura da sogra de Pedro. E aqui é importante contextualizar a questão da febre, porque ter febre ao tempo de Jesus era estar doente. Hoje a febre é considerada um sintoma, não uma enfermidade. Mas ao tempo de Jesus não era assim. Ter febre era estar doente era estar sendo afligido por Deus. Se você ler ali em Levíticos 26, a partir do verso 16, você verá uma perícope bíblica chamada o castigo da desobediência, com o qual Yahvé iria afligir os filhos que não o obedecessem. Naturalmente, dentre os castigos estava relatado a febre. Você pode entender a febre também no seu aspecto simbólico, não simplesmente a elevação da temperatura corporal. Febre também pode significar aqueles anseios, aquelas ânsias, aquelas buscas que os discípulos fazem, geralmente pelas coisas relacionadas à vida material, a febre do poder, a febre do dinheiro, a febre do sexo, tudo isso que Jesus restabelece a homeostase, o equilíbrio pelo seu toque, pelo toque na mão do discípulo. E aí Spurgeon chama a atenção para a atitude da sogra de Pedro, que ao se ver equilibrada ou livre daquela febre, ela se levanta e passa a servir Jesus imediatamente. E aí ele chama a atenção para o verbo, que é a ação do sujeito, servir, e para o advérbio, qualificativo do verbo, nesse caso de tempo, que é imediatamente. E aí ele vai tecer uma consideração no sentido de que ninguém, não está escrito nas Escrituras que aquela mulher esperou que alguém lhe pedisse qualquer coisa. Pedro não pediu nada a ela, Jesus não pediu nada a ela, nem a filha dela. Ela teve um movimento imediato por moto próprio de começar a servir. Ela passa a fazer aquilo num movimento de gratidão, que é o movimento natural do discípulo que se vê tocado por Jesus. E aí Spurgeon trabalha a questão do servir até com um texto buscando um pouco de graça, dizendo que aquela mulher não se levantou para ir conversar com as amigas na esquina. Ela não preparou um sermão para dizer para elas como ela havia sido abençoada e tocada pela graça. Nada disso. Muito provavelmente essa mulher se levantou e foi preparar o jantar para servir para aquelas pessoas. O que nos remete novamente à questão do servir em família. Nós, quando nos candidatamos ao discipulado de Jesus, e aqui eu falo de nós espíritas, naturalmente, porque não tem lugar de fala em outros contextos, mas nós espíritas, muito frequentemente, desejamos grandes realizações no discipulado. Nós queremos a mediunidade, mas a mediunidade missionária de Chico Xavier. Nós queremos a oratória, mas a oratória de um Divaldo Pereira Franco. Poucos de nós se disponibilizam para fazer aquelas tarefas que, aos olhos gerais, aparentam ser insignificantes, mas não são.
todo trabalho no bem tem o mesmo valor específico. Quando eu comecei a frequentar a casa na condição de trabalhador da casa, me chamava a atenção que, vez por outra, o Abilin fazia um interessante convite aos frequentadores para que viessem aos sábados pela manhã participar da faxina. Lembra-se disso, Abilin? Faz tempo que eu não lhe ouço fazer esse convite, muito provavelmente porque era um convite para o qual não acorria muitas pessoas, como se fosse desimportante a manutenção do salão limpo e asseado para abrigar. É um santo trabalho. Ano passado, a partir do nosso grupo de estudos, eu conheci um maravilhoso trabalho que é conduzido aqui na casa por um grupo de abnegados trabalhadores, chamado Campanha de Alta de Souza, que é realizado no sábado à tarde, quando esse pequeno grupo de voluntários se reúne para percorrer as áridas e quentes ruas de Rio Preto, batendo de porta em porta, pedindo alimento que vai ajudar cerca de 90 famílias a passar o mês. E, meus queridos, esse grupo está sempre carecente de voluntários. Então, o trabalho no bem, ele não exige grandes realizações, grandes produções. Você pode e deve começar a servir Jesus hoje, a partir de já, imediatamente, e começarmos por aqueles trabalhos aonde você se encontra situado, aonde você está plantado. Não é necessário grandes produções nem grandes realizações. Jesus tem uma parábola, dentre tantas parábolas, 41 parábolas belíssimas. Na parábola dos talentos há uma frase extremamente poética, extremamente bonita, quando o dono dos talentos louva a fidelidade do servo que foi fiel com poucos talentos. E aí ele vai dizer: porque foste fiel nas pequeninas responsabilidades, eu te colocarei sobre as maiores. No entanto, meus amados, muitas vezes a gente não dá conta de ser fiel às pequeninas coisas que estão ao nosso alcance e ficamos almejando grandes realizações. Daí, então, uma vez atendida, internalizada a mensagem, começando a circular e a beneficiar os seus familiares, você já começando a servir Jesus a partir do local e da situação em que você encontra colocado, é que Pedro vai se habilitar a presenciar grandes realizações. E aí o capítulo 14 de Mateus é extraordinário, porque ele vai trazer o relato de 2 grandes milagres de Jesus, a começar ali pela primeira multiplicação dos pães. Aquela em que Jesus, ao ter sido demandado por grande multidão de aflitos, condoeu-se dela e curou todos os seus doentes, porque, diz o texto de Marcos, belíssimo, eram como se um rebanho que não tivesse pastor. E ali, mais ou menos no final da tarde, os discípulos chegam até Jesus e falam: Senhor, precisamos dispersar a multidão para que eles busquem alimentos, e recebem então o convite de Jesus de que eles mesmos providenciassem o alimento para aquelas pessoas, e vão ouvir da impossibilidade material de fazer aquilo, mas como se só temos 2 peixes e 5 pãezinhos? Jesus os recolhe, os abençoa, e diz o texto bíblico, daqueles 2 pãezinhos, 2 peixinhos e 5 peixinhos se alimentaram mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, estabelecendo então o milagre do compartilhamento. Milagre esse que a doutrina espírita vai trabalhar também na questão 705 do Livro dos Espíritos, quando Kardec vai perguntar aos espíritos da codificação se o planeta Terra sempre produziria o necessário para fazer frente às demandas do ser humano, e os espíritos da codificação vão dizer que tranquilamente o planeta Terra sempre vai produzir o suficiente para satisfazer a necessidade do ser humano. O problema está no ser humano se satisfazer com o necessário.
estabelecendo então de forma muito clara, meu querido, que aquilo que está sobrando na sua geladeira, no seu armário, está faltando na casa de alguém, mas nem é esse o ponto do discipulado. O ponto do discipulado é o que se segue a esse relato, porque aí Jesus vai ter uma atitude absolutamente estranha e inusitada. Feito isso, ele insiste com os seus discípulos para que eles entrem no barco e partam, se lancem ao mar da Galileia sem ele, enquanto ele se propõe a ficar e dispersar a multidão. Os seus discípulos embarcam, Jesus dispersa e atende a multidão e, diz o texto bíblico, depois sobe ao monte para orar. E do alto do monte o Senhor identifica a embarcação dos seus discípulos sendo sacudida pelos ventos e pelas ondas dentro de uma tempestade. E na quarta vigília da noite, vai Jesus caminhando sobre as águas até onde estavam os seus discípulos. É nesse momento que eu assumo a redação de Mateus para dizer que os seus discípulos se assustaram, imaginando que fosse um fantasma, ao que Jesus vai responder: não tenha medo, sou eu. E é nesse momento que o seu discípulo Pedro tem uma atitude ousadíssima, que só está relatada em Mateus, por isso o relato é dele. Pedro vai dizer ao seu mestre: Senhor, se és tu mesmo, manda que eu vá até ti, caminhando eu também por sobre as águas. Jesus diz: vem, Pedro. Pedro então desce do barco, dá 2 ou 3 passinhos vacilantes e começa a se afogar. Clama então por Jesus. Jesus o recolhe pela mão e o devolve à embarcação, aonde a tempestade se acalma. Meus queridos, que passagem belíssima e extremamente simbólica, lançando um olhar dentro do conteúdo espírita, o que nós poderíamos, da filosofia espírita, o que nós poderíamos pensar em torno de toda essa sequência. Primeira coisa que nos vem à mente é entender que as águas sempre foram o símbolo da materialidade da vida, porque elas estão na horizontalidade do mundo. Então as águas sempre corresponderam ao elemento material, tanto quanto o fogo é representativo do elemento espiritual. Tomar o barco e fazer a travessia pelo mar da Galileia significa, pois, encarnar, ou nos moldes da filosofia espírita, reencarnar. Fazer a travessia por esses moldes, aonde a embarcação da nossa vida vai ser sacudida pelas demandas das situações materiais, mas da onde Jesus nos acompanha do alto, observando ele, que é um espírito puro e que prescinde da materialidade de um corpo. Nós vamos guardar as reminiscências de que a nossa encarnação será tanto mais produtiva quanto mais nós pudermos compartilhar pães e peixes com os nossos semelhantes, porque uma das finalidades básicas da reencarnação estaria nisso. E muitas vezes nós, envolvidos com as coisas materiais, esquecemos esses compromissos para ficarmos atentos apenas à sobrevivência, à subsistência da vida. Até aí, meus queridos, é só um ensaio teórico acerca da simbologia que poderia estar por detrás desses 2 relatos bíblicos. O ponto do discipulado é a atitude ousada e perigosa de Pedro, que num momento resolve igualar-se ao seu mestre e ele também caminhar sobre as águas. Meus queridos, nós humanos, em processo evolutivo, encarnados no planeta Terra, deveríamos entender que ainda não podemos pairar sobre a matéria com a mesma desenvoltura. Pedro, que era pescador, deveria saber dos perigos da água, e Pedro, que era pecador, sem o S, também deveria saber dos perigos da empreitada do discipulado. E, infelizmente, meus queridos, os jornais e os telejornais
estão cheios de tristes histórias de discípulos de Jesus que se deixaram envolver pelas demandas da materialidade e, de certa maneira, naufragaram no exercício do discipulado. O ponto filosófico interessante é que Jesus, ao ser perquirido por Pedro, incentiva a empreitada. Vem, Pedro, diz ele. E se vocês repararem bem, há muita semelhança esse vem, Pedro, de Jesus com a atitude do pai do filho pródigo, em Lucas 15, que reparte a parte da herança com o seu filho mais novo, sabendo ele que ele iria dissipar os seus bens em experiências menos felizes. Isso porque, meus queridos, a doutrina espírita nos explica, e aí eu me valho da questão 120 do Livro dos Espíritos, para dizer que é as sendas, os caminhos da ignorância que nos levam ao erro, mas são esses mesmos caminhos da ignorância que nos levam ao erro que nos possibilitam o aprendizado, porque muitas vezes a gente aprende mais com os nossos fracassos do que com os nossos sucessos. A conhecidíssima questão 919 do Livro dos Espíritos vai trabalhar a importância do contexto do autoconhecimento. E autoconhecer-se, meus queridos, traz um tanto de decepção, mas traz uma possibilidade de aprendizado, de refazimento, se você não se deixar afogar pelas mágoas, pelos rancores e pelo remorso. Notem que Jesus permite a Pedro a experiência, mas não permite o naufrágio. Sendo demandado, Jesus o restitui ao barco. É claro, nós vamos imaginar imediatamente aquele contexto daquele intervalo, daquele momento de reflexão que nós vamos fazer na espiritualidade, aquele momento que a doutrina espírita, aquele intervalo de tempo que a doutrina espírita chama de erraticidade, onde muitas vezes a gente vai se dar conta das defecções, dos fracassos daquilo a que havíamos nos proposto. De todos os extraordinários livros de André Luiz, o livro Os Mensageiros, dedica toda essa primeira parte do relato de pessoas comuns, como eu e como você, que vieram com o trabalho do discipulado específico e que fracassaram. Normalmente essa reflexão é feita no plano espiritual e nós somos reconduzidos a uma nova embarcação, a um novo corpo, para repetirmos a experiência agora fortalecidos pelo conhecimento das nossas próprias limitações. No entanto, meus queridos, isso não invalida que você já faça essa reflexão na vida presente, caso você tenha sido um discípulo que eventualmente naufragou, e retome a embarcação do trabalho, porque há sempre momento para o recomeço, há sempre um momento para o refazimento e há sempre um momento para o trabalho. A partir daí, meus queridos, Pedro passa mais 2 anos de discipulado com Jesus, com sucessos e com fracassos, até que ele chega em Mateus 16, do 13 ao 16, a ouvir aquela curiosa pergunta que Jesus vai fazer a eles: quem dizem os homens que eu sou? E nesse momento os seus discípulos vão dizer: Senhor, uns dizem que tu é Elias ou Jeremias, ou outro dos profetas que ressuscitou. E aí Jesus pergunta: mas para vocês, quem eu sou? E é nesse momento que Pedro vai reconhecer Jesus, não mais como seu mestre, mas como Messias. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Elevando então a um outro patamar a sua relação com Jesus, habilitando-se então a presenciar a transfiguração no Tabor, que vem na sequência do relato de Mateus, logo no capítulo 17, diz Mateus: 6 dias depois que Pedro reconhece Jesus como o Messias mais do que o mestre, Jesus o leva ao alto do monte, e ali Pedro presencia Jesus na sua face mais brilhante, com as suas
vestes mais luminosas, e ali uma cena curiosíssima, aparecem Moisés e Elias para conversar com Jesus, e o discípulo atarantado, mas intrépido, como sempre foi Pedro, vai propor construir 3 tabernáculos, 3 tendas, para que Moisés, Elias e Jesus habitassem com quem? Com ele, no exercício do discipulado, no momento de êxtase, em que Pedro tenta aprisionar o divino no humano. No entanto, essa cena passa muito rápido, os 2 desaparecem e Pedro desce do Tabor de volta para a vida. Nós, queridos, permitam-me incluir nessa turma do discipulado, eventualmente, na constância do trabalho no bem, temos alguns momentos de transfiguração, em que, pela prática continuada, nos enche um sentimento de satisfação do dever bem cumprido. No entanto, esses momentos são muito fugazes ainda na nossa vivência e não nos exime do erro, como a sequência do relato vai nos levar para encerrar, porque dali do Tabor, Pedro desce quase que diretamente para a cena da negação de Jesus, cena essa bastante conhecida de toda a cristandade. Eu vou me valer do relato do Evangelho de João, embora todos eles relatem que Pedro de fato negou Jesus, de maneira que não há como contestar isso. Ali você verá que na última ceia, na última refeição que Jesus vai ter com seu colégio apostólico, Jesus alerta Pedro, o seu discípulo, aquele que tinha feito toda essa trajetória com ele, percorrido todos esses caminhos de sucessos e de insucessos, de aprendizagem e de conhecimento e de internalização. Naquela noite, Jesus adverte o seu discípulo que ele o negaria por 3 vezes antes que o galo cantasse, apenas para ouvir de Pedro, intrépido e destemido, que de maneira alguma isso ocorreria, que ele seria capaz de dar a vida pelo seu mestre. E como vocês sabem, o texto bíblico, naquela mesma madrugada, Jesus é preso, julgado e condenado à morte pelo Sinédrio, e Pedro acompanha tudo à distância. Por 3 vezes é identificado como sendo um daqueles elementos que acompanhavam o prisioneiro, e nas 3 vezes Pedro nega, a última com requintes de crueldade, porque ele pragueja contra aqueles que o acusam, e nesse momento o galo canta, e nesse momento o evangelista registra: Pedro chorou amargamente. É claro, meus queridos, que o apóstolo Pedro dispensa qualquer advogado de defesa. Imagino eu que ele estava mais preocupado com as providências a tomar a partir do dia seguinte para mobilizar os recursos para libertar Jesus. Os fatos se precipitaram sobre a vida, porque na manhã seguinte Jesus teve a pena de morte confirmada pelo pretório, ao meio-dia execução da pena, a crucificação às 5 horas da tarde. Jesus já estava morto, deixando o seu discípulo Pedro com uma grande amargura no coração. Amargura que é inferida do relato dos capítulos finais do Evangelho segundo João. Ali João vai contar que quando Maria Madalena volta com a notícia de que o mestre não havia morrido, Pedro é o primeiro a sair em desabalada corrida e em busca da sepultura, mas lá ele não encontra o mestre. Há um segundo momento em que Jesus vai aparecer na própria casa de Pedro, para que todos o vissem e o tocassem, materializado e ressurrecto, mas naquele momento Pedro ainda não teve a oportunidade de esvair a amargura que lhe tomava a alma. É justamente na 3ª aparição, no último capítulo do Evangelho, que João, no capítulo 21, João nos remete de novo às águas, agora de Tiberíades, o mesmo mar da Galileia, as águas em que houvera ocorrido a primeira pesca milagrosa, e ali João tece
o seu relato dizendo que naquela noite Pedro resolvera pescar e fora com ele alguns dos seus discípulos e novamente eles trabalharam a noite toda e não pescaram nada. Na manhã seguinte, Jesus está na praia, mas de João eles não o reconheceram. Jesus da praia então lhes pede: filhos, têm algo para comer? E eles vão dizer que não haviam pescado nada e vão ouvir daquele homem: pois lance a rede do lado direito do barco. E ali, meus queridos, diz o texto bíblico, eles pegaram 153 grandes peixes. João deve ter contado. Enquanto eles estavam recolhendo esses peixes, João tem um insight e vira-se para Pedro e diz: mas é o mestre. E aí a reação de Pedro é emocionante, porque ele se arroja ao mar e vai a nado percorrer os 200 côvados de distância que distavam a embarcação da praia, algo como 90 metros, cada côvado 45 centímetros. E o que Pedro fala para Jesus naquele momento em que ele esteve sozinho, nós não sabemos, porque João ficou no barco recolhendo os peixes, mas nós podemos inferir que Pedro teve a oportunidade de desoprimir o seu coração, pedindo o seu perdão a Jesus e reafirmando o seu amor e a sua fidelidade a ele. Isso porque João, quando retoma o relato, já encontra Pedro e Jesus com um fogareirozinho pronto, eles assam um peixe, fazem-o de jejum, e aí João retrata a pergunta de Jesus a Pedro: Pedro, tu me amas mais do que eles? Notem, meus queridos, que essa é uma pergunta reflexiva, que só pode dizer respeito àquele amor que Pedro novamente hipotecou para Jesus naquele momento em que eles estavam sozinhos, e Pedro vai dizer que sim. Jesus vai repetir essa pergunta por mais 2 vezes, totalizando 3, e Pedro vai dizer que sim, e vai ouvir do seu mestre: então, apacenta as minhas ovelhas. E Pedro vai daí para o apostolado, com o qual ele vai dedicar toda a sua vida a Jesus. Meus queridos, encerro fazendo uma breve recapitulação da trajetória de Pedro, que é, de certa maneira, a trajetória de cada um de nós que se candidata ao discipulado. Ela começa por uma inquietude que vai demandar uma busca, que vai redundar num encontro, que vai levar ao conhecimento e ao aprofundamento da mensagem, à internalização dessa mensagem, que vai se esprair pela sua vida comum e que vai te levar a momentos de êxitos e de glórias interiores, mas não vai te eximir de determinados fracassos, até que nós possamos finalmente fidelizar eternamente e para todo sempre o nosso coração ao nosso Mestre Jesus. Por isso eu encerro lhes dizendo, meus queridos, que todas as noites eu rezo para me aproximar de Jesus, para que a imagem da cruz, da renúncia e da entrega seja aquilo que a minha boca prega e que o meu coração sinta. Não deixe, Senhor, que eu minta, eu lhe digo, porque eu acho que mente aquele que prega Jesus na cruz do desejo, que sente, mas que troca bem mais que rapidamente o reino dos céus, que almeja, mas que seja emaranhado como joio semeado em meio ao trigo. Por isso eu lhe peço, amigo, apanha-me em tua rede, Senhor, mata minha sede de amor, cauteriza minha alma e coração, que a ânsia de ter e de poder possa finalmente esmorecer e calar toda a insatisfação, meus queridos, que possamos realizar a nossa trajetória de aproximação e de fidelização a Jesus. É o que eu desejo para mim e para todos nós. Muito obrigado. Aí está, meus queridos, o estudo preparado pelo nosso querido Paulo Lara, trazendo belíssima passagem de Jesus, de Pedro, de todos os discípulos